Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade ao nosso vídeo aula da calculadora de projetos, versão 19, que é de agosto de 2019. Lembro novamente que essa é uma ferramenta para parceiros autorizados com o contrato de confidencialidade, com o termo de confidencialidade devidamente assinado. Então, se você está utilizando essa ferramenta e não assinou o termo de confidencialidade ou não tem a tua empresa não tem o contrato assinado com a gente, você está usando essa ferramenta irregular, de forma irregular, tá legal? Então, agora nós vamos estar falando da planilha que a gente incluiu nessa calculadora 19, que sem dúvida é uma das principais mudanças dessa calculadora, dessa versão, que é a planilha de modalidades. Modalidades de portaria remota, né? Então, o que a gente está vendendo? Qual que é o discurso que nós estamos aplicando? É óbvio que a gente chega sempre com a versão full, mas a gente diz que a gente tem hoje 6 modalidades de portaria remota, de portaria à distância, tá? E a gente vai estar falando nessa planilha sobre cada uma delas. Então vamos lá. Maravilha. Aqui na planilha de modalidades, né? Então ela está aqui antes de estudo financeiro, depois de investimento. Lembrando que nós estamos na 19.1. 19.1, tá? Eu apresento as modalidades possíveis para portaria à distância. Então você tem o modelo full. O que é o modelo? Basicamente, o que muda entre uma ou outra? Até deixei destacado em amarelo, até para o cliente ver, ele precisa entender que a diferença entre as modalidades aqui apresentadas está basicamente associada à responsabilidade que nós vamos assumir em cada uma dessas modalidades, né? Na modalidade full, nós temos total responsabilidade pelos atendimentos, ou seja, toda entrada e saída de pedestre, pessoas não autorizadas, ou seja, prestadores de serviço, visitantes, é feita a liberação pela nossa central. Então, todo esse processo é de nossa inteira responsabilidade. Diferente dos outros modelos, onde você tem modalidade híbrida, com porteiro local, fazendo algumas liberações de alguns dos períodos que a gente vai estar falando, e modalidades onde o próprio morador faz a liberação da entrada de visitantes e prestadores de serviço. Dessa forma, a gente não tem como assumir essa responsabilidade. Então, eu deixei bem destacado, responsabilidade pelo atendimento, né? Aí aqui é nossa, tá com Vzinho verde aqui, e nas demais a responsabilidade não é integralmente nossa. Então, coloque que não é nossa responsabilidade, porque o morador ou porteiro local tem autonomia e ferramentas para fazer isso localmente. Então, vamos lá, um bandido pode ter entrado no condomínio pela porta da frente, alegando que é um visitante, e o porteiro pode ter aberto, ou o morador pode ter aberto. Enfim, nós não temos responsabilidade sobre isso. Tá? Então, dentro dessa modalidade, inclusive, outra coisa importante, essas modalidades, elas foram criadas principalmente para aquelas regiões do Brasil onde a portaria remota já está, o mercado já está bem, como eu posso dizer, bem prostituído, vamos dizer assim, né? Perdão da palavra, mas é exatamente isso que acontece. Então, como não é um mercado regulamentado, as empresas vão reduzindo, sem a menor responsabilidade, sem saber absolutamente o que estão fazendo, e aí no futuro próximo elas quebram, vendem a carteira porque não dá resultado, e eles não percebem isso, porque eles simplesmente trabalham a redução do preço, e não do valor que o serviço tem e do valor agregado que tudo isso está sendo entregue, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre isso. Portaria à distância, minha portaria aqui vem o nome do condomínio que você colocou lá na tabela de informações, a data também colocada e a versão da calculadora. Quais são as modalidades existentes? Primeiro você tem a modalidade full, que é essa modalidade que a gente vende hoje, né, que é a modalidade padrão, altamente conhecida por todos os parceiros. E aí,
já está bem difundido, né? Então, a responsabilidade do atendimento é nossa, o atendimento full time 24 horas a gente vai fazer, atendimento full time 12 horas diurno também vão fazer, 12 horas noturno vão fazer, atendimento no horário comercial também vão fazer, atendimento depois do quinto toque também vamos atender. Então, nós vamos atender de todas as formas aqui, certo? Além disso, você tem todos esses outros serviços que são compartilhados e iguais para todas as modalidades existentes. Ou seja, o atendimento a botão de pânico a gente vai fazer no modelo, em todos os modelos. O atendimento de porta aberta, então o monitoramento, a porta do condomínio ficou aberta, o morador esqueceu, o visitante esqueceu, ou sei lá, tecnicamente deu algum problema na mola, eu vou estar sabendo disso e eu vou avisar o zelador para ir lá resolver. Ou um portão de veículo, por algum problema técnico, ficou aberto. Então, eu vou receber essa notificação, eu vou monitorar e vou avisar o zelador, o morador local, para poder verificar o que está acontecendo. Isso funciona em qualquer um dos modelos, tá? Em qualquer um dos modelos esse trabalho nós vamos fazer. Outra coisa, manutenção com reposição de material. Em qualquer um dos trabalhos está previsto. Link dedicado, já está embutido no nosso valor o link dedicado. E as funcionalidades do aplicativo, o app, também já está previsto em qualquer uma das modalidades. Esse valor apresentado aqui, ó, esse preço, esse custo apresentado aqui, esse investimento, esse serviço que nós estamos cobrando aqui mensal, sugestão, valor mensal do serviço. Esse valor é o valor que nós vamos já sugerir de mensalidade para esse condomínio. Nota que esse valor ele muda de acordo com a quantidade de apartamento, porque é isso que impacta a prestação do serviço. Quantidade de apartamentos que tem no prédio é o que vai definir se vai ser um serviço mais caro ou mais barato. Então, por exemplo, se eu venho aqui e coloco aqui 100 apartamentos, né, na tabela de informação, na tabela de modalidade, ó, já subiu para R$10.000 a modalidade do full e 5.000 autônoma. Se eu venho aqui na tabela de informação e volto para o nosso exemplo, que é 40 apartamentos, em modalidade ele já traz o valor de 7.000 full e 4.000 autônomo. Então isso aqui está associado à tabela de informação, à prestação de serviço. Outra coisa importante entender, o valor de economia mensal também está associado à tabela de informação, né? E, naturalmente, o percentual de economia do prédio no custo de portaria, né? O percentual de economia que o prédio está tendo no custo de portaria. Então, quanto que é economia mensal? Esse valor apresentado aqui de 11.000, 13, blá, 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 está associado a essa informação que você colocou aqui, ó. Quanto ele paga hoje de portaria física, mais a manutenção, ou seja, ele gasta hoje R$19.000 por mês nesses custos. Se ele contratar a nossa portaria full, ele vai pagar 7. 7 menos 19 lá, e os quebrados, vai dar 11. Ou seja, você está refletindo 61% de economia do modelo tradicional que você gasta 19 para o modelo novo que você vai gastar 7. Você está tendo uma economia de 61% que representa 11.000 por mês. E se você for para o modelo autônomo, essa economia é bem superior. Então você gasta hoje R$19.000, que é 18 mais 1.000, e vai passar a gastar somente 4. Então você tem uma economia de quase R$15.000 por mês nesse prédio. Ou seja, reflete numa economia real de 78,7%. Você gastava 19 e agora passa a gastar 4. Ou seja, você tem uma economia de 15. Isso representa quase 80% do valor total nesse custo que você está tendo. Entendeu? Então é importante entender esses itens, tá? E essa diferenciação nos custos. O que mais que é importante entender aqui? Bom, aqui eu tenho detalhamento e características dos serviços. Tá aqui, ó. O que é o serviço full? Tá escrito aqui. O que é o serviço 12 horas dia, 12 horas noite, presencial 44 horas, compartilhada e autônoma. Tá escrito aqui. Isso é o que você está combinando com o cliente, né? A gente vai falar sobre isso para facilitar o entendimento e vocês conseguirem explicar para o cliente. Lembrando, quando você manda imprimir, ó, ele só vai sair o que interessa, que são esses itens aí, ó, que é o que você pode imprimir isso e dar na mão do cliente, não tem o menor problema. Agora, aqui na calculadora, você tem essa ferramenta aqui embaixo. O que é essa ferramenta aqui, ó?
ele te mostra quanto que o parceiro vai ganhar, quanto que ele vai pagar para a gente pelo serviço em cada um dos itens, quanto vai sobrar, quanto não vai sobrar. É importante vocês entenderem isso. Então, um terceiro nosso, um representante, por exemplo, tá aqui, ó, tá claro, ó. Valor pago pelo terceiro a unidade focos. Ou seja, vamos supor, você é um parceiro nosso na modalidade terceiro. Então, você vai propor para o teu cliente a portaria remota full para esse prédio no valor de R$ 7.287. Você vai pagar para a gente fazer o trabalho de atendimento o valor de R$ 2.268. Esse é o valor que você vai pagar para a gente. Aqui, ó, essa linha amarela. Entendeu? Então, aqui ela te dá toda essa visão de resultado, de lucro, com relação à prestação de serviço. Lembrando que os impostos, também eu faço uma previsão de 20%, que é o pior cenário. Hoje é o nosso cenário aqui da minhaportaria.com, hoje é o nosso cenário aqui da Focus Mind, que é uma empresa de lucro real. Hoje a nossa carga tributária é 20% sobre o faturamento. Faturei R$10.000, pago 2 de imposto. É assim que funciona aqui. Tá? Olha, se você tiver numa modalidade simples, como eu falei lá na outra calculadora de resumo do investimento, você está pagando a categoria de você tá 6% de imposto. Então, tua carga tributária é 6%. Ah, lembrando, essa calculadora também é totalmente protegida, tá? Então, você não consegue alterar e, enfim, mexer e fazer coisas erradas aqui. Eu vou liberar essa célula para que você possa colocar o teu valor de carga tributária real. Tá bloqueada. Então, já vai estar liberada o valor, o percentual de imposto na planilha de modalidades, tá legal? Então, você vai poder colocar aqui 6%, ele vai refletir teu imposto real e, consequentemente, você vai ter uma visão mais adequada do teu lucro, tá legal? Então, item 1, tá aqui. Modalidade full, você vai pagar 7, você vai vender por 7, você vai pagar para a gente fazer o monitoramento, se for apenas isso que nós façamos nesse condomínio, se é só isso que você contratar com a gente para esse condomínio, então você vai pagar 2.968. Ou seja, você vai ter um lucro operacional de 31%. O que eu digo lucro operacional? Vamos lá. A gente vai estar falando no próximo vídeo aula sobre essa planilha estudo financeiro. Quando você coloca aqui a modalidade full, que ela está cobrando 7.287 por mês, dentro do estudo financeiro, você tem aqui, ó, a visão desses 7.287, que é o modelo full, você tem a visão do quanto representa cada um dos itens na composição desse valor total. Você tem essa visão aqui. Então, 7.287 representa R$1.000 de manutenção, R$500 de link, 1.457 de impostos, considerando os 20%, e R$4.330 de operacional, de serviço de atendimento, de portaria, ou seja, de todos esses serviços está descrito aqui. Então, dos 7.000, R$4.330 é referente ao processo de atendimento. Então, quando você vem na modalidade, esse percentual de 31% de lucro está associado àquele R$4.330, que está aqui, ó. Ou seja, na modalidade full, o valor referente ao processo operacional é R$4.330. Você vai pagar para minhaportaria.com, para São Paulo, para Foco São Paulo, para fazer os atendimentos, responsabilidade sobre esses atendimentos, cuidar do botão de pânico, cuidar da porta aberta, ou seja, cuidar de todo o serviço de atendimento, você vai pagar R$2.968. Quanto vai te sobrar sobre essa diferença, né? O valor que nós estamos cobrando de R$4.300 para R$2.900. Está te sobrando R$1.362 por mês na modalidade, no serviço exclusivo de atendimento. E por que eu estou reforçando isso? Porque você já tem lucro previsto no operacional ou na manutenção, ou seja, você vai dar o atendimento técnico para os seus clientes pela sua própria equipe, então você não vai gastar R$1.000. Só que isso é uma conta de cada empresa tem sua conta, né? Então nós estamos considerando um valor de R$1.000 para manutenção
e um valor de R$500 por link. Se você contratar com a Focus Telecom, obrigatoriamente você vai pagar esse valor, mas a gente fala quando a gente vai falando dessa tabela aqui. Então, aqui na manutenção, você vai ter uma eficiência maior do que esses 1.000, então você vai ganhar aqui também. Além disso, nos impostos, que nós estamos contemplando 20%, você vai ter uma eficiência maior também nesses impostos, porque a tua empresa, se for optante do Simples, ela é 6% e não 20%. Então, você não vai pagar 1.457, você vai pagar 6% do total, de 7.000, que não vai dar nem R$700, talvez vai dar R$400. Então, só de imposto, que está sendo previsto 1.457, vai te sobrar o equivalente a R$1.000 a mais por mês. E isso é um balizador importante para você definir quanto você vai cobrar do teu cliente por mês. Você vai cobrar os 7.287? Você pode cobrar, é um valor sugerido. É o valor que nós praticamos, é o valor que nós sugerimos você cobrar. Só que você tem margem para dar um desconto na prestação de serviço, a gente vai ver lá na frente como faz isso. No estudo financeiro, a gente vai ver como que você dá desconto na prestação de serviço. Só que você tem que tomar muito cuidado para não tomar prejuízo. Então, qual que é a visão aqui estratégica que você tem que ter, né? Você está ganhando no processo operacional, no que tange o atendimento, ou seja, você está ganhando em cima do trabalho que a minhaportaria.com está fazendo, R$1.362, que reflete 31%. Você está ganhando 31% sobre o trabalho que a minha portaria está fazendo. Esse é o seu lucro, né? Sobre o trabalho da minha portaria. Além disso, você tem um lucro, né, sobre os impostos, porque tua carga não deve ser 20%. Se for, ok, então realmente você não vai ter muito resultado em cima disso. E você também tem um lucro sobre o trabalho operacional, ou trabalho técnico, que a tua equipe técnica faz, que obviamente você tem uma eficiência maior do que aquela que a gente prevê ali. Legal, não? Então esse é o entendimento geral. Se você é o nosso parceiro e está na modalidade terceiro, você está tendo essa rentabilidade utilizando aquele valor de venda. Beleza, não? Aqui está o valor previsto de manutenção, de monitoramento, tudo bloqueado, porque ele traz lá da outra planilha. Nós vamos estar vendo isso daí no estudo da outra planilha. E aqui a gente tem um percentual de eficiência de um modelo para o outro, né? Ou seja, quantos por cento o modelo é mais eficiente que o modelo anterior. Não, desculpa. Essa informação está aqui, ó. Você tem um coeficiente aqui, ó, um percentual de eficiência de um modelo ao outro. Quantos por cento esse é mais eficiente que o modelo anterior? Então, o modelo 12 horas diurna, quantos por cento é mais barato do que o modelo 24 horas full? O modelo 12 horas noturna, quantos por cento é mais barato que o full? O compartilhado, quantos por cento é mais barato que o full? O autônomo, quantos por cento é mais barato que o full? Tá aqui, ó, você tem essa comparação. O autônomo é 45% mais barato do que o modelo full, né? A gente cobra 7.000 no full e nesse caso aqui 4.000 no autônomo. Então você tem aqui 45% mais barato do que o modelo full. Então essa visão é muito importante para você poder balizar aí adequadamente o teu cliente daquilo que você está entregando para ele como redução de custo, tá? Então é isso aí, ó. Tem aqui, ó, impostos, considerando 20%, que eu vou liberar essa célula e aí vai permitir você colocar a tua real carga tributária. A redução comparado com o modelo full de cada uma das modalidades. O custo operacional associado a essa modalidade, né? Quanto o parceiro vai pagar para minhaportaria.com para a gente fazer o trabalho de atendimento. Quanto que a calculadora... essa linha está considerando o quanto o cliente está pagando pelo serviço de atendimento. Aqui está sendo previsto quanto o parceiro vai pagar para minhaportaria.com fazer esse trabalho de atendimento. Aqui está representando qual o lucro que o parceiro está tendo com cada uma das modalidades. Aqui está representando o percentual do lucro associado a essa modalidade. Então, quantos por cento esse lucro que você está tendo? Por exemplo, na modalidade autônoma, você está tendo um lucro no processo de atendimento de R$ 294. Ele representa 17% do valor total
que a gente cobra pelo atendimento. Então você está ganhando 17% sobre o trabalho que a minha portaria está fazendo. Se você trabalhou com o modelo full, você está ganhando 31%. Você está ganhando 31% sobre o trabalho que nós estamos fazendo e que o cliente está pagando, tá? Bom, aqui algumas perspectivas. Então, por exemplo, quanto que está dimensionado de link para esse condomínio? De manutenção com reposição de material, R$1.000. Quanto está sendo dimensionado de link? R$500. Que isso aqui também você mexe e a gente vai ver na outra planilha aqui no estudo financeiro como é que você mexe nisso. E aqui, obviamente, no full já está contemplado, mas os outros modelos são custos operacionais que a gente tem. Então a gente tem um custo operacional, a gente paga a licença do aplicativo, a gente paga o software, a gente paga o acesso do The Guard, a gente paga, enfim, toda a estrutura, né, todas as ferramentas necessárias para desenvolver esse trabalho. Que a gente consolidou no valor total aí, sem dúvida, a taxa de administração, todo o processo aí de atendimento. Então, a gente dimensionou esses R$250 em cima de cada uma dessas modalidades, que é o valor de cada um deles. Beleza, não? Então, maravilha. Com relação à modalidade e orientação é isso, e agora vamos falar sobre cada uma das modalidades. Full é aquela que a gente tem e faz tudo. A 12 horas diurna significa a modalidade que a gente atende, ou seja, tem o porteiro presencial noturno e a gente faz o atendimento diurno, que é onde tem uma maior demanda, por isso que ela é mais cara. Então tá aqui, ó, se separar em cima da célula tem as observações, tá aqui, ó, 70% do valor original, nível de responsabilidade contratual a ser discutida, ou seja, a gente atende durante o dia, 12 horas de dia, vamos supor, das 6 da manhã às 6 da tarde, quem vai atender é a minhaportaria.com. Das 6 da tarde até as 6 da manhã, de noite, de segunda a sexta, de segunda a segunda, vai ser um porteiro local. Às vezes tem condomínio que tem a insegurança de manter de noite a portaria remota, ele só quer manter de dia a portaria remota. Então, essa é a modalidade para a gente fazer o atendimento diurnamente, tá bom? De segunda a segunda. Outra modalidade é aqueles outros condomínios que já tem uma outra visão. Fala assim, legal, de dia eu tenho uma certa demanda, então eu tenho os moradores pedindo favores e serviços para os porteiros, então eu quero manter o porteiro presencial de dia e a portaria remota fica somente à noite, porque o porteiro à noite não faz muita coisa, né? E aí você tem uma expectativa de aproximadamente 50%, né, no que tange a demanda operacional do porteiro da modalidade full. Então a gente vai trabalhar de segunda a segunda só de noite, a minhaportaria.com atendendo, e de dia vai ter o porteiro local. Então é inverso à modalidade 12 horas dia, onde a gente atende de dia e aqui a gente só atende de noite, tá? Então por isso que ela é mais barata do que a diurna, porque o trabalho operacional de noite é menor do que o trabalho operacional de dia. Porém a segurança, a responsabilidade, ela tem que ser mantida nos dois modelos. Aqui é uma outra modalidade interessante também. Você vai pegar um prédio comercial ou você vai pegar um prédio recém-implantado. Vamos lá, comercial. Tem muita visita durante o dia, né? Tem motoboy, tem entregador, tem diversas visitas que são feitas durante o dia, horário comercial. Então, o que a gente prevê? Que você vai ter um porteiro presencial 44 horas semanais, que é o que a CLT prevê. Então, você vai ter lá uma recepcionista, um vigilante, você vai ter alguém lá para fazer o atendimento das pessoas que vêm. Então, no prédio comercial, a própria recepcionista vai fazer o cadastro desses visitantes, vai colher autorização com os conjuntos, aí vai pedir autorização, vai liberar o visitante na catraca, enfim. Prédio que tem consultório médico, construtora, ou seja, recebe gente diariamente. Então, você tem uma porteira, você tem uma recepcionista ali local atendendo no horário comercial, que é o que prevê a CLT, 44 horas semanais. Então, sei lá, você tem uma pessoa lá que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, com uma hora de almoço. Então, esse período de segunda a sexta, das 8 às 18, com uma hora de almoço, vai estar sendo atendida presencialmente, fora desse horário, que aí nós estamos falando das 18 até as 8 do dia seguinte, além de sábado e domingo o dia inteiro, sendo atendido pela minhaportaria.com. Então, durante o horário comercial, você tem uma pessoa ali fazendo a triagem de atendimento local, e fora do horário comercial, que aí é de noite, de madrugada, sábado e domingos e feriados,
sendo atendido pela nossa central, tá? Isso está descrito aqui. A outra coisa importante, num prédio recém-implantado, o que significa isso? O construtor acabou de entregar o prédio, tem um mês que entregou, residencial. Os moradores estão fazendo muita reforma, quebra piso, arruma parede, então nessa daí entra muito prestador de serviço, pedreiro, eletricista, encanador, gesseiro, arquiteto, paisagista, enfim. Nesse tipo de condomínio, o modelo full ele não se aplica. Por quê? Fica inviável a gente administrar esse volume de prestador de serviço durante o dia. Então tem que ter um porteiro presencial no horário comercial lá no prédio. Porque ele vai fazer a triagem. A gente já teve essas experiências onde a gente aplicou o modelo full e, era 10 horas da manhã e ainda tinha 100 pessoas do lado de fora do prédio. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a triagem individual de cada prestador de serviço. E, o morador nem sempre tem o cadastro do morador, porque o morador comprou a unidade, está com a construtora, e a construtora não mandou para a gente dados dos moradores. Então, a gente não tem como saber que esse prestador de serviço vai nesse prédio. E eu não tenho o telefone do morador para ligar. Então, fica muito difícil administrar essa situação remotamente. Por isso que é interessante que se tenha um porteiro presencial nessa faixa de horário comercial, que é onde os prestadores de serviço têm condição de ir lá no condomínio, fazer a visita, etc. Tá? Então, prédio de implantação e prédio comercial aplica essa modalidade. Ou empresa também. A gente tem aqui portaria remota em empresas que trabalham no horário comercial, em indústrias que trabalham em horário comercial. Então, muitas vezes ele tem lá um porteiro presencial, uma recepcionista, e a nossa responsabilidade vai passar a ser fora do horário comercial de segunda a sexta, sábado, domingo e feriado. Então, essa visão tem que ter em mente. Bom, e aí a grande vantagem da calculadora de projetos 19, né? É o modelo que nós estamos lançando de portaria compartilhada e a portaria autônoma. A portaria compartilhada, ela funciona da seguinte forma. Você tem lá na porta do condomínio um interfone multitecla, que tem tecla de 1 a 9, de 1 a 0, né? 9, 0, asterisco sustenido, né? Então tem lá de 1 a 0 e o botão portaria. Então, um visitante, ou um delivery, ou um entregador, ele chega, ele pode discar direto o apartamento do morador. Então, ele chega lá e coloca lá, apartamento 21, puf, a ligação vai direto para o apartamento do 21. Quem vai atender essa ligação? É o apartamento 21. E o apartamento 21, confirmando a presença aí do visitante dele, pode direto liberar o acesso do visitante. Então, esse atendimento não vai passar pela nossa central, vai ser feita direta pelo morador. Do mesmo jeito, um delivery. O cara vai entregar uma pizza, ele chega lá e coloca apartamento 21. Puf, cai no apartamento 21 e fala, ó, chegou a pizza. O cara, tudo bem, vou descer para receber. Aí o morador desce e, de novo, essa ligação não passa pela nossa central. Esse é o modelo compartilhado. Então, o que significa isso? Apenas a partir do quinto toque, ou seja, do quinto toque, então, chegou um visitante, vamos lá, apartamento 21, tocou 5 vezes no apartamento 21, o apartamento não atendeu, aí sim a ligação cai na nossa central, nós vamos fazer o atendimento e correr atrás do morador, fazer a triagem para identificar onde ele está. Então, por exemplo, vamos ligar no interfone do apartamento dele, vamos ligar no celular do morador, vamos procurar o morador, vamos achar ele para dar o parecer ali para o visitante ou para o entregador ou para o prestador de serviço, enfim, do processo de acesso dele ao condomínio, tá? Então, por isso que é compartilhada. O atendimento é compartilhado com o morador. Além disso, o interfone também tem o botão portaria, que o visitante, prestador de serviço ou entregador, pode chegar, clica no botão portaria, aí a ligação cai direto aqui para a nossa central. Essa modalidade ela é sugerida quando o prédio é muito grande, imagina um prédio de 200, 300, 400 apartamentos. Então é interessante que você crie 2, 3, 4 guichês de atendimento. Então você coloca lá 2, 3, 4 interfones para atender visitantes, coloca lá uma placa, visitantes, se desloque para o guichê disponível. Então você tem lá 3 interfones para fazer triagens simultâneas. E aí você consegue, por exemplo, num final de semana, atender 3, 4 pizzas simultâneas, porque chega o cara para entregar pizza, essa é para o 21, aí chega o outro para o apartamento 51, o cara chega lá num outro interfone que está vazio e diz que é 51.
Então você consegue fazer 3, 4, 5 atendimentos simultâneos. Para um prédio muito grande, é ótimo essa modalidade. Além de refletir uma redução de custo muito maior. Ou então, para essa modalidade também ela é eficiente, para aquele condomínio que já está no modelo full há 2, 3 anos, os moradores já estão adaptados com a metodologia, com o processo, o condomínio vê a necessidade de reduzir um pouco mais os custos e aí ele pode sugerir a migração para a modalidade compartilhada, porque agora os moradores já têm mais consciência desse processo. Então, também é indicada para esses casos, né? Condomínios grandes ou então condomínio que já está por um bom tempo na modalidade full e quer reduzir mais um pouco o custo. Além disso, também ela é boa para essas regiões fora de São Paulo, onde a portaria está muito prostituída, está muito barata. Tem cara vendendo portaria remota por 2, 3 mil reais. Então você agora, em vez de ter apenas a modalidade de 7.287, você tem uma modalidade mais competitiva, que é essa modalidade 4.581. Ou seja, aquilo que reflete o bom funcionamento do sistema, nós vamos continuar garantindo, que é isso aqui, ó. Atendimento a botão de pânico, mesmo que seja compartilhado, apertou o botão de pânico, nós vamos atender. Deixou a porta aberta, nós vamos cuidar, nós vamos ligar, nós vamos ver o que está acontecendo. A manutenção com reposição de material. O que acontece no interior? Os caras estão vendendo portaria a 2, 3 mil, mas eles não têm um atendimento técnico eficiente. Até que o atendimento operacional muitas vezes é legal, mas só que pelo valor que eles cobram, não tem como ele ter uma eficiência técnica. E isso que você tem que rebater, porque você vai chegar num cliente lá que o cara está vendendo por 2 mil reais e você vai vender a tua compartilhada por 4. E aí o cara fala assim, pô, mas a do cara está por 2 e não é compartilhada, ele fala que é full, a tua está por 4. Aí você vai botar o valor agregado na manutenção com reposição. E você vai falar para ele, liga para um cliente desse cara que vende por 2 e pergunta na postura da empresa e no posicionamento da empresa diante de um problema técnico. Porque é isso que a gente vê. O atendimento à central até que muitas vezes é legal, tá bom, é satisfatório. Só que quando tem um problema técnico, é muito ruim. O técnico não vem, não chega, não dá manutenção, não tem preparo. E você, como premissa, nós estamos entregando a manutenção com reposição de material. Outra coisa importantíssima, mesmo na compartilhada, o nosso custo de R$500 para entregar o link já está embutido. Então, por exemplo, o link, e isso é um outro problema que acontece nas operações aí que os caras vendem a preço de banana, os caras deixam o link na responsabilidade do cliente e aí começa a ter problema da comunicação e nem sempre está associado à má prestação de serviço da empresa, e sim ao link. Só que a responsabilidade do cliente, a dona Maria não sabe, aí fica aquele empurra-empurra e ninguém resolve o problema e o morador é impactado, porque não consegue entrar e sair na casa dele. Então, no nosso serviço, está embutido, nesses 4 mil, diferente do nosso concorrente que vende por 2, já está embutida a manutenção com reposição de material e o link de internet. E isso é fundamental você saber explicar para o cliente. Por isso que o nosso produto, nessa situação, acaba saindo R$1.000 mais caro do que o do concorrente. Tá? Além disso, tem um outro baita diferencial, que é o app, né? Essas empresas que estão vendendo por R$2.000, R$3.000 não tem um aplicativo onde o cara vê as câmeras, reserva área comum, cadastra visitante, envia QR Code, ou seja, todas as vantagens que o nosso aplicativo entrega. O meu concorrente não tem. Então, se você souber explicar e reforçar bem esses diferenciais, mesmo o cara vendendo por R$3.000, cara, você consegue vender por R$4.500 com eficiência, porque os diferenciais e o valor agregado que está aqui dentro, que nós estamos entregando para ele, é muito grande, tá bom? Então, o modelo compartilhado é isso. Toca 5 vezes no apartamento, não atendeu, toca na central, e o interfone tem um botão chamado portaria, que apertou lá, pum, também cai na central. E a autônoma, como é que funciona? A autônoma é mais barata que a compartilhada, mas a autônoma não cai a ligação na central. De jeito nenhum. Então, por exemplo, o morador, o visitante chegou lá, apertou lá 21, vai tocar no apartamento 10 vezes até cair. Caiu, acabou, morreu a ligação. Caiu, não tem outra ação. Então, o que vai acontecer? O morador, o visitante vai chegar no prédio e chamar apartamento 21. Não atendeu, caiu a ligação, ele vai ter que chamar 21 novamente. Ou ele pega o celular e liga para o morador. Olha, estou chamando apartamento 21, está caindo a ligação. Ah, porque eu não estou em casa, não atendi. Espera aí que eu vou abrir para você.
Então, tem algumas empresas por aí, através de outros sistemas de portaria remota, que tocou no apartamento 21, não atendeu, o sistema transfere para o celular do morador. Gente, é totalmente desnecessário isso. Você ligou no apartamento 21, como visitante, não atendeu, caiu, você tenta chamar de novo. Caiu, você como visitante chama o celular do morador, você entendeu? Você vai ligar para o celular do morador. É teu amigo, é teu parente, você vai ligar para o celular, olha, tô chamando, aqui o apartamento 21 tá caindo. A moradora vai falar, não tô em casa, ou peraí, vou abrir para você, enfim. O morador, pelo aplicativo, isso é muito importante, ele tem total autonomia em abrir as portas do prédio, lógico, associado a uma regra, e aí eu vou explicar. Ele só consegue abrir a porta do prédio, ou qualquer portão do prédio, se ele tiver num raio de 10 metros do condomínio. Então não é que ele está lá na praia e consegue abrir a porta do prédio. Não, ele consegue abrir só se ele estiver no condomínio. Mas dentro do próprio aplicativo ele tem a função, abrir a porta de pedestre. Então ele vai conseguir fazer isso estando no condomínio. Tá? E óbvio, todas as aberturas ficam salvas, ficam logadas, ficam gravadas, ficam armazenadas. E naturalmente a gente tem todo o registro de quem abriu. Pô, abrir o portão e entrou um bandido. Quem abriu? Eu tenho tudo salvo, tudo registrado, isso daí para uma auditoria futura. Tá legal? Então, portaria autônoma. Liga, só cai no telefone, no interfone do morador. Se ele não atender, o visitante tem que ligar aí no celular ou por outros meios aí pro morador daquela unidade, tá legal? Então, essa é basicamente a diferença. Compartilhada no quinto toque a gente atende, autônoma a gente não atende. Lembrando que mesmo assim, óbvio, a responsabilidade sobre o atendimento não é nossa em nenhuma dessas modalidades, exceto quando a gente atende, obviamente. Porém, a gente sempre vai dar atenção, suporte, assistência ao botão de pânico, porta aberta, manutenção com reposição de material, ou seja, garantir que tudo isso funcione 24 horas é o nosso trabalho. Entregar o link de internet para garantir que tudo isso fique armazenado, salvo e que as informações cheguem em nossa central é nossa responsabilidade. E manter o aplicativo em pleno funcionamento, para o morador poder abrir a porta do prédio pelo aplicativo, que essa vai ser a modalidade que ele vai ser a forma como ele vai abrir. Beleza? Tudo isso de uma forma geral está escrito aqui embaixo e essa modalidade já vai clara. Então agora não tem mais desculpa. Dá para vender portaria remota em qualquer lugar do Brasil, independente do preço que o mercado está trabalhando. Ah, o cara está trabalhando R$2.000 a menos do que a gente. Cara, você tem serviço que te entrega um valor de R$4.000, só que você tem que saber explicar esses diferenciais. Essa é a premissa básica. O cara ele pode vender um serviço e falar que é um serviço full de portaria remota por R$2.000, R$3.000, mas ele não tem a premissa de manter a reposição de material 24 horas e manter o link de internet funcionando e o aplicativo. E isso é o que dá problema dentro do processo de atendimento de uma portaria compartilhada ou uma portaria autônoma, ou de uma empresa que vende a portaria full por R$3.000. Ela vende por R$3.000 e o problema que o morador vai sofrer é pela falta de manutenção e do bom funcionamento geral do sistema, falta do link de internet consistente e falta de um aplicativo que te entrega transparência e facilita a sua vida dentro da dinâmica do condomínio. Beleza, senhores? Então, essa planilha modalidade é realmente a novidade da calculadora 19 e permite agora que a gente tenha valores competitivos em qualquer lugar do Brasil para qualquer tipo de cliente. Então, até o próximo vídeo agora sobre o estudo financeiro.